Bom, a pergunta desse vídeo é a seguinte: Kirito é um protagonista ruim? Sim. Muita gente, internet afora, fãs de Sword Art Online, haters de Sword Art Online, fica com a discussão sobre um personagem que é um tanto quanto polêmico. Mas o próprio personagem em si, na obra, ele não faz tantas coisas assim que pode ser consideradas polêmicas. Só que as pessoas aqui fora brigam e julgam ele com o passar das tretas de internet. O nome desse personagem é Kirito. Kirigaya Kazuto, pra ser mais exato. E hoje a gente vai falar sobre ele, um pouco sobre o personagem do Kirito e falar sobre o que representa a narrativa dele com o passar da obra. Junto comigo aqui tá Kirito Noji, maravilhoso. Opa, e aí? Acesse o canal dele aí embaixo, vai estar na descrição. Um canal muito bom falando sobre o Sword Art Online. Inclusive o vídeo dele falando sobre o final de Sword Art Online é muito bom, já recomendei aqui no canal. Mas vai lá e dá uma olhadinha. E bom, primeiramente vamos falar sobre quem é Kirigaya Kazuto. Então, o Kirito, ele é basicamente um jovem que vive lá em Saitama, Kawagoe, que é uma parte mais... Buceta. Corta essa porra, velho! Tá, o Kirito, ele é um personagem jovem de lá seus... Quando a história começa 14, 13 anos e quando a história desenrola até a Alicization 17, 18 anos. E ele vive lá na província de Saitama, Kawagoe, que é uma parte mais tradicional do Japão. E isso já é estruturado desde o início, porque o avô dele era um sensei de Kendo, que é uma arte marcial derivada do Kenjutsu, depois da restauração Meiji. Isso já liga o Kirito diretamente com espadas desde pequeno. Ele e a irmã dele, Suguha. Nesse ponto, Opa. o personagem ele é sempre citado em relação ao desenvolvimento dele como espadachim, até mesmo o próprio nomes que vão sendo dados pelo passar da narrativa, e também é muito desenrolado pelo fato dele ser muito bom nos jogos que envolvem espadas, né? Por ele ter esse passado envolvendo Kendo. Desde pequeno ele já sempre foi meio que viciado, assim, em computação e coisas do tipo. Sempre foi bem antenado em MMOs e tal. Ele era um cara dissociativo, assim, com a sociedade. Ele era um cara distante da sociedade. Ele abandonou até o treinamento de Kendo e deixou a Suguha treinando sozinha, praticamente. E ele se prendeu nessa bolha, nesse mundo dele, solitário, como muitos jovens fazem. Inclusive no começo da própria mentalização do anime, a Light Novel não tem muito isso no início, mas o anime tem meio que essa ambientação que é sobre como ele enxerga o lado de fora. A própria primeira cena que a gente vê de Sword Art Online, a gente já vê ele olhando com um olhar de desdém pra realidade, e a própria direção do anime mostra a realidade como se fosse algo no qual ele não se importa tanto. Diferente de quando ele entra no Aincrad, ele tem toda aquela temática do mundo ser todo colorido e ele olhar com brilho nos olhos, que diferente no mundo real no qual os olhos dele não eram mostrados na cena. Em Aincrad ele olha com brilho nos olhos para a imensidão daquele mundo e ele dita, né, que ele se sente mais feliz, mais vivo no mundo virtual do que no mundo real. E aí a gente já entende mais o porquê desses conflitos dele relacionado aos traumas passados dele. Mas aí chega o ponto, o começo do Kirito, né, sobre como se pré-estabelece o personagem no início. A gente entende que ele é um personagem meio desassociativo da realidade, e aí a gente já entende que ele já tem uma bagagem do mundo real que já deixa ele um pouco mais pesado, já deixa ele com esse olhar mais de tristeza relacionado ao mundo real. E essa tragédia é revelada mais à frente, aqui mini spoiler de Nita Ring, mas eu acho que é uma coisa que já é óbvio pelo que foi contado nos outros arcos, que é simplesmente sobre o Kirito ser órfão. Realmente. O Kirito, ele é órfão, ele foi adotado pela tia dele. Ele, desde pequeno, ele sabia isso, porque ele conseguiu entrar nos dados do computador da tia dele e viu lá que ele era adotado. Então ele sempre soube, só que ele nunca falou pra Suguha, né? Porque ele não queria que a Suguha pensasse que ele realmente não era irmão dela. Ela só foi descobrir mais pra frente isso. Mas agora vamos falar um pouco mais dele no Sword Art Online, e pós Sword Art Online, aquele texto maravilhoso do Todd. Então, no Sword Art Online ele descobre que se ele morrer no jogo, ele morre na vida real, e tem toda essa questão. E aí, por conta de todo o receio dele de morrer mesmo, todo o receio dele de não ver mais a família, dele gerar um conflito na família, de realmente ele morrer no jogo e dar todo esse luto pra família, acaba que colabora nele querer viver naquele mundo, nele querer vencer aquele mundo, que ele até fala no começo do jogo. E aí ele começa a sua narrativa no próprio Aincrad, assumindo essa postura de querer vencer, de querer ir pra frente, vencendo os próprios medos que fazem ele se sentir um pouco mais acuado, né? O Kirito, ele se sente um pouco mais acuado, isso é mais revelado com o desenvolvimento dele com a Asuna, mas antes disso, ele assumia essa faceta de eu vou vencer esse jogo, eu vou lutar, eu vou dar meu máximo pra conseguir vencer esse mundo. O fato de você jogar solo no MMO já começa sendo um grande misticismo de que você vai conseguir as coisas mais rápido solo, mas pra quem leu a novel, sabe que até o próprio protagonista fala que você jogar solo não ajuda muito nas coisas. Ele
mesmo reconhece que jogar solo só atrasa. Porque você não tem como você crescer exponencialmente sem ter a ajuda de várias pessoas. É muito mais rápido e prático você ter várias pessoas te ajudando a matar um boss ou um monstro, porque daí tem um DPS, né, um dano por segundo maior, e logo você consegue fazer as coisas mais rápido. Só que o que ele fazia? Ele ia em cidades, em localizações que ele já conhecia do beta, onde os monstros eram mais fracos, e aí ele tentava crescer em cima disso. Então, basicamente, ele não descansava, ele não fazia o que as guildas faziam. Ele era literalmente um cara que ficava grindando. Pra quem não sabe o que é grindar, é você ficar matando monstro e pegando item e fazendo missão de noite, sem parar. E é por isso que ele conseguiu chegar nesse patamar de ser um player forte, mesmo sendo um player solo. Tanto é que ninguém fala de player solos além do Kirito, né? Eles até mencionam alguns, mas a maioria é meio... Mas a maioria é meio mediano, assim. Sim, entrando nesse ponto, a gente já pode entrar pra falar um pouco sobre o que o Kirito se transforma, né? Sobre a trajetória dele. Kirito, quando a gente percebe ali com o passar de alguns eventos no próprio anime, a gente percebe que ele teve interações no próprio game de Sword Art Online. Interações que a gente vê ali até mesmo com a própria Asuna, antes deles se encontrarem no 74º andar. Eles já tinham esse entrosamento antes, eles já se conheciam. Foi ali uma das primeiras pessoas que ele realmente teve um contato no Sword Art Online. Contando o próprio Clan também, do primeiro episódio, que é a pessoa ali que ele tem um vínculo e ele divergindo um pouco do Clan na questão de como sobreviver naquele mundo. Como o próprio Kirito nos disse, o Kirito, ele acaba escolhendo essa trajetória dele seguir como player solo e o Clan acaba escolhendo seguir com uma guilda. E aqui a gente vai vendo com o passar da trajetória do Kirito nesse mundo sozinho, treinando e fazendo o máximo pra conseguir upar de level, o quanto que ele acaba mudando com o passar do tempo. Ele acaba engrenando em algumas guildas, ele engrena nos Gatos Negros ali, da guilda da Satio, e tudo aquilo que a gente já conhece acontece, toda aquela trama da morte dos Gatos Negros, o quanto que aquilo começa a culpar ele, o fardo dele ser um beta tester volta novamente, que é um fardo que é muito interessante a gente falar, porque é realmente um fardo que constrói o Kirito como um personagem traumatizado, porque ele ser um beta tester, né, uma pessoa que testou o game antes, acaba que se torna um rótulo ruim pra ele na história, e ele acaba sofrendo um tipo de preconceito entre os players ali, por ele saber mais, por ele supostamente ter roubado algumas coisas a mais, algumas skills a mais, algumas informações a mais, por conhecer mais o mundo e saber ali as brechas do mundo pra conseguir viver. E essas tramas acabam voltando com muita força, principalmente na morte dos Gatos Negros. Eles acabam ali jogando os fardos, pelo menos o sobrevivente acaba jogando uns fardos na cara do Kirito e falando que a culpa é dele por ele ter escondido o Neville, a culpa é dele por ele saber demais e não ter ajudado, não ter servido de nada, ele ser um beta tester ali no momento, e aí ele começa a ser julgado, ele começa a carregar esse fardo com o passar da narrativa, e aí ele entra nesse trauma, depois de ter rolado toda a parada dos Gatos Negros, de continuar jogando solo, e ele tem meio que uma dificuldade pra conseguir se linkar com outras pessoas dentro do game depois dali. Tanto que a gente vê disso nas relações que ele tem, principalmente com a Asuna. Isso é bem transpassado na novel. No anime é transpassado, é adaptado, é a mesma coisa. Só que eu acho que no anime não fica tão bem entendido assim a trama do Kirito no Aincrad, mas na própria novel fica bem destacado e você vê ali o quanto que é difícil pra ele conseguir ter um vínculo social. Isso, na verdade, o próprio Kirito quis se martirizar no lugar dos outros beta testers, porque o pessoal, eles simplesmente não entendiam que os beta testers estavam sim ajudando com as informações que eles tinham, e até o Eigyo, né, ele fala, cara, vocês estão errados, porque o Kibao, que depois ele vira o líder de uma guilda muito grande em Sao, o Kibao, ele começa a falar, vocês beta testers aí não falaram nada pra gente, não deram informação, a gente vai morrer por causa de vocês. E daí o Agil, ele chega com um livro de sobrevivência, né, fala os padrões dos boss, e ele fala, cara, você tá errado, isso aqui tá no livro, tá bem aqui no livro. Os beta testers, eles falaram sim, inclusive a gente só sabe como é que esse boss funciona por causa deles. Aí o Kibao fica lá com aquela cara, né, de bunda, e senta assim. Mas mesmo assim, os caras não entenderam que os beta testers estavam sim ajudando. Eles achavam que os beta testers eram cheaters, tinham vantagem por saber mais, e tanto é que veio o codinome Bitter, né, que é beta tester e cheater. Sim, e inclusive isso no anime é transpassado ali no episódio 2, mas eu acho que vai ser bem mais transpassado no filme de Progressive que tá vindo aí, que simplesmente adapta ali o volume 1 de Progressive, que é muito bom no quesito de desenvolver a história dele. É porque no anime eles não explicam, né? O Kirito, ele simplesmente fala, tá, eu sou um Bitter mesmo e acabou. Eles não explicam muito bem
fica muito pequeno, assim. Enquanto na novel de Progressive tem toda aquela parada dele pensar, racionalizar mais sobre o que tá acontecendo naquela situação, ele viu os olhares que estavam em volta ali do próprio Diavel e de toda o conflito que estava acontecendo, e isso acaba que faz ele pensar, cara, eu não tenho outro jeito, esse é o momento que eu tenho que carregar todos os fardos, até porque ele descobre que o Diavel era um beta tester depois que ele lá é assassinado brutalmente. Na novel é brutalmente, no anime foi de maneira boba, porque ele poderia ter tomado a porra da poção. No mangá foi muito, muito melhor, porque, pra quem não sabe, no mangá, o que acontece? O Liu Feng, ele muda o padrão de ataque, o Kirito e a Asuna tentam avisar pro Diavel, só que o Diavel, como ele era beta tester, ele tentou ser um cara meio ganancioso e pegar o last hit bônus e foi pra cima rushando igual louco. E aí o que acontece? O Liu Feng muda o padrão de ataque e corta no meio da cabeça do Diavel, sem chance dele se curar, sem chance dele reagir, assim. Ele deu praticamente insta-kill no Diavel. Sim, e é interessante a gente ver do pensamento do Kirito após isso acontecer, porque ele pensa, justamente, né? E os pensamentos do Kirito é o que faz o personagem crescer muito mais, né? Ele é muito mais um personagem interessante quando você analisa o psicológico dele, porque na própria novel o psicológico dele é muito mais focado do que no anime, que alguns monólogos são cortados, de maneira até entendível, porque alguns monólogos realmente tem que ser cortados, porque ia ficar uma parada até um pouco redundante. Dá pra você entender só você lendo os trejeitos, mas fazem falta de certa maneira. E aí o Kirito, ele entende o fardo que o Diavel carregou ali, cara, ouvindo coisas dos beta testers, mas escondendo de certa maneira, e ele não quer que a luta dos próprios beta testers ali, das pessoas que eles conheceram, sejam em vão. Então ele vai e assume todo esse fardo que colabora ele a ter esse trauma com a própria Asuna, que acaba se desfazendo com o passar do tempo, de certa maneira se desfazendo entre aspas, isso a gente dá pra entender, com a volta dos traumas nos outros arcos, mas aqui é interessante a gente ver o estopim em um momento que isso deixa de ser um problema muito grande e se torna um problema mais gelado pro Kirito ter essa trajetória com o passar das temporadas. E a relação dele com a Asuna, justamente aí se desenvolve com uma relação dele conseguindo se abrir novamente com uma pessoa de maneira social, né? Ele consegue ter uma amizade interessante com ela. De fato, ele tinha umas amizades interessantes com o próprio Eijiro, né? Que era uma pessoa que ajudou muito ele a conseguir se manter, pelo menos com sanidade, se manter bem em alguns momentos, né? Ele se sentia bem com o Eijiro e todos os momentos que ele ia lá na loja, e era muito interessante que a gente via que eles realmente tinham uma conexão interessante. Só que a Asuna, ela vai no mais profundo e realmente mexe com o lado dele, porque é diferente do Eijiro, que era uma pessoa que realmente estava do lado do Kirito, mas não de fato vivendo ali muito próximo, era um amigo mais distante, a Asuna se torna uma pessoa que realmente convive com ele uns dias ali, e ele volta todo aquele medo de perder a Asuna como perdeu os gatos negros lá no passado, e aí ele vive com essa covardia, principalmente quando eles começam a namorar e se casam, tem toda essa coisa do Kirito, ele não querer ir pro campo de batalha, ele não querer ir pra linha de frente, porque ele sabe que ele iria perder a Asuna, e de fato ele perde na primeira temporada, se não fosse pelo Kayaba sendo generoso com eles e dando a segunda chance pra eles viverem, eles teriam morrido ali e praticamente todo o medo do Kirito se tornaria uma realidade. Então, você se colocar no lugar do personagem, racionalizar o quanto que ele tem o medo, o quanto que a covardia dele faz sentido, é uma escolha que eu acho interessante do Kawahara ter colocado nesse arco de Aincrad. É exatamente isso, Thiago, porque, na verdade, quem ajuda realmente o Kirito a crescer e a não literalmente morrer foi o Klein e a Asuna. Por que eu digo isso? O Klein, desde o começo, ele sempre cuidou do Kirito. Desde o começo. Vocês podem argumentar que, mas o Yuji é muito melhor que o Klein, porque sei lá o que, ele é o verdadeiro melhor amigo do Kirito. Mas quem sempre esteve lá pelo Kirito, quem sempre quis cuidar da vida realmente do Kirito, desde o início, foi o Klein. Porque desde o início, primeiro que ele começa a falar pro Kirito pra ele se juntar à guilda, porque ele tem medo que o Kirito se machuque. Isso já mostra o grande coração que o Klein tinha. Porque ele mal conhecia o Kirito, mas ele não queria que ele morresse, porque ele fez um amigo, né? E depois que ele perde a Sati e o pessoal, ele vai lutar contra o Nicholas the Renegade. O Klein de novo encontra ele e pede pra ele parar com essa droga de ser jogador solo, porque ele vai acabar morrendo.
se ele continuar fazendo isso. E realmente, ele iria acabar morrendo. Sobre a Asuna, o que deixou o Kirito vivo todos esses anos foi a Asuna. Porque fica bem claro na novel e no anime também que se ele não tivesse reencontrado a Asuna, ele ia acabar morrendo. Ele ia acabar seguindo esse caminho solo, ia pegar um boss barra pesado e não ia aguentar a barra e ia morrer. Então foi a Asuna que tentou trazer ele pra uma guilda, conseguiu trazer ele pra uma guilda, mas não só isso, foi a Asuna que virou a grande parceira dele a partir do momento que eles se reencontraram e eles sempre cuidavam um do outro. E isso do Thiago falar dele ser covarde, isso é realmente um fato. Tá? Porque eu vejo que tem muita gente que não enxerga isso no Kirito, que acha que o Kirito ele é um cara super overpower, que não tá nem aí pra nada, que ele vai mesmo, peita e sola, mas não é bem assim, ele não é o Zoro. O Kirito, na verdade, ele realmente tem medo. Ele não queria nem fechar o jogo por medo. Ele não queria ir pro último andar com a Asuna. Foi a Asuna que meio que empurrou ele pra ser mais corajoso e ir lá. E é isso que acontece. Ele não queria ir. Ele queria ficar no andar 22 com a Asuna até alguém terminar o jogo. Ele fala isso pra Asuna antes deles irem. Ele fala: Asuna, eu não quero terminar esse jogo. Eu quero ficar com você. Deixa que os outros caras terminam o jogo. A gente não precisa estar lá. A gente precisa sobreviver. A gente precisa estar aqui junto. E aí a Asuna fala: mas a gente tem que fechar isso, porque tem milhares de pessoas dependendo da gente, dependendo da linha de frente. A gente não pode simplesmente ficar aqui e por mais que a gente esteja bem, tem outras pessoas sofrendo. Não é justo, não é certo isso. Aí o Kirito fala: não, beleza, então vamos lá. Mas é o seguinte, se acontecer alguma coisa com você, eu vou largar tudo e eu vou te proteger e vou sair correndo. Daí a Asuna fala: não, beleza, vamos lá então. E aí é o desenrolar do primeiro arco, né, do Aincrad. E isso dele ser covarde, isso se ramifica bastante, mas daí não chega a ser porque ele é covarde. Isso aí é uma doença mesmo. Ele desenvolve um transtorno pós-traumático. É uma doença psicológica que você desenvolve depois de algo muito traumático, de um evento muito traumático. Pode ser pesado isso que eu vou falar, mas realmente é algo educativo e eu preciso mencionar esses casos. Então, casos de pessoas que vão pra guerra e voltam achando que estão na guerra ainda, dormem e acham que estão escutando tiros. Então, isso é um transtorno pós-traumático. Geralmente é quando você tá realmente perto da morte e você fica preso naquele momento. E é por isso que o desenvolvimento do Kirito tem uma parte que ele estagna. Ele fica meio estagnado. Porque ele fica preso no momento. E quem ajuda ele são as várias pessoas que passaram na vida dele e que sofrem do mesmo problema. Que é a Lisbeth, a Shilika, o Klein, a Asuna, enfim. São os amigos dele que mantêm ele forte. E não só ele, né? Ele também faz o mesmo pelos amigos dele. Então, aí você consegue perceber que ele é um protagonista que não é que ele seja OP sozinho e que ele quer só ganhar todo mundo, que ele não sabe perder. Na verdade, a atribuição de perda pro Kirito tá diretamente relacionado a perder a vida, a perder os amigos e a viver um momento extremamente estressante e perigoso. Então, não é que ele não quer perder, é que ele realmente não pode perder na cabeça dele. E voltando ao ponto sobre o Kayaba lá, na última batalha, na verdade, aquilo lá é um foreshadow, algo pré-estabelecido pra algo que eles explicam lá na frente, que é a força de vontade, entre aspas, é um bug, né? A encarnação. A Incarnation. O Kirito, ele consegue fazer isso, eles elaboram muito isso em Alicization e em Axel World também, é o poder da, entre aspas, imaginação. Mas não é que seja a imaginação, é que isso desencadeia algo que não estava previsto nos planos do Kayaba. E como todos os programas, MMOs, enfim, são todos baseados no The Seed, que é a semente do Kayaba, todos eles têm esse problema. Por mais que alguns desenvolvedores tentem alterar, como o Sugou, né? Se bem que o Sugou não sabia disso, mas ele realmente quis alterar para que não tivesse falhas nenhumas, para ele conseguir meio que pegar as memórias do pessoal de saúde, estudar o cérebro deles e fazer aquela coisa toda lá dele. Que sinceramente, eu não entendo muito bem o que ele quis fazer, mas ele quis fazer uma merda, ó. Sim, e o interessante da gente ver desse ponto do transtorno do transtorno pós-traumático que você veio a comentar, é de como que ele se desenvolve com o passar dos arcos, né? Em Aincrad, a gente tem todo o estopim disso, ou o motivo por isso acontecer. Em Alfenheim, tanto no começo ali do arco de Fairy Dance, a gente tem toda essa questão dele sonhar com a vida dele em saúde, como que aquilo tá desmoronando e o quanto que seria doloroso pra ele descobrir que aquilo realmente não acabou e o pesadelo continua. E de fato isso acontece quando ele descobre que a Asuna ainda está preso em um outro VRMMO, ele tem que ir pra outro VRMMO salvar ela. E nesse momento a gente vê o quanto que o Kirito ele se vê um receio de novo,
outro motivo que fez ele ter todo esse trauma. Tanto que ele fala, quando ele sai de Aincrad, os pensamentos dele, que é mais descrito na novel, ele diz que ele nunca mais quer usar aquele capacete de novo. E não, o Kirito, diferente de muitas pessoas que acham que ele gosta de jogar videogame, toda vez ele vai indo, ele tenta se afastar disso de primeira vez. É o que ele faria se Asuna não ficasse presa em Fairy Dance. Mas depois ele é obrigado a enfrentar o seu medo de frente, e ali ele vai enfrentar o medo pra salvar a amada dele. E em Fairy Dance a gente vê o quanto que ele tá destruído, o quanto que ele se sente mal, o quanto que ele não quer ir pra aquele lugar de novo. Tanto pelos monólogos dele com a Suguya, e é uma coisa muito importante a gente pensar o quanto que a relação dele com a Suguya é importante pro desenvolvimento do personagem, porque isso faz o personagem mostrar mais as fraquezas dele pelo decorrer do arco. E aí o arco passa, ele consegue vencer essa narrativa com muito esforço, e a gente vai para Gun-Gale. E Gun-Gale chega a ter quase a mesma problemática de Fairy Dance, mas de outra maneira. Ele enxerga outros conflitos vindo pra atiçar o trauma dele a se ativar de novo. Agora o conflito dele ter matado pessoas em Sword Art Online, porque além dele ter esse medo de ter visto pessoas morrer, ele tem esse trauma relacionado também a ele ter matado pessoas, ter tirado vidas. Ele era uma pessoa apenas muito jovem, de 14, 15, 16 anos dentro de um game. Então matar uma pessoa era uma coisa que fazia a mente dele também se quebrar, mesmo as pessoas tendo todos os motivos plausíveis para serem assassinadas dentro daquele mundo, pela própria questão de sobrevivência mesmo. A gente vê ali o próprio Coradiel, que tinha todo o motivo para ser assassinado e foi, mas aquilo acaba que afeta a mente do Kirito. Kirito é apenas um adolescente que de fato não sabe lidar com o peso de muitas mortes. E esse peso todo volta quando o Death Gun retorna, e ele sabe que o Death Gun é um membro do Caixão Sorridente, ele sabe que o Death Gun é uma pessoa que é relacionada a esse passado dele, e aí temos mais cenas demonstrando esse estresse pós-traumático do Kirito dele. Ele tem uma crise de pânico, né? Ele tem uma crise do PTSD dele. Que é uma coisa que se associa muito com a Sinon no arco, que a Sinon, ela tem crise de PSD, passa pela mesma narrativa dele, só que diferente da Sinon, o Kirito, ele viveu isso em Aincrad, e a Sinon tá vivendo isso depois de toda aquela narrativa dele dela atirar no bandido pra ser salva, e aí ele se vê muito na Sinon, e é o que faz ele ter essa empatia pela Sinon. Muita gente não gosta da segunda temporada, por ser o Kirito tendo uma relação com a Sinon, mas a relação dele com a Sinon é diferente da relação dele com a Asuna. Não é uma relação amorosa, é uma relação de ajudar alguém que tá sofrendo a mesma coisa que ele sofreu. E é justamente o que o Kirito falou. Isso tá diretamente relacionado com todas as amizades dele, porque a Lisbeth tava presa na mesma situação que ele, a Shirika também, a Asuna também, o Klein também, todos estavam lá. Então, não é algo incomum ele ter essa associação com uma pessoa que sofreu um transtorno pós-traumático também. Não é uma coisa assim muito extraordinária, porque isso já aconteceu antes e aconteceu de novo. Sim, inclusive em Alicization acontece de novo. O medo dele se torna verdade. Mas agora, dois tipos de medo se tornam verdade. O medo dele perder quem ele amava, ele perde o Eugeo, que mesmo sendo uma inteligência artificial, mesmo sendo o Floctolite, né, que era uma pessoa real, mas num mundo ali fantasioso, era uma pessoa que ele teve vínculos reais, como a própria Alice diz no final do anime, que eles são inteligências, né? Eles são criados por um programa, mas de fato eles são pessoas reais também. Eles têm os sentimentos dele. E o Kirito, ele se associa ali com o Eugeo, só que com o passar do tempo o Eugeo parte e ali ele entra num estado que ele realmente fica paralisado, como o próprio Kirito nos disse, que ele fica paralisado por um tempo, e aquele momento é pra tanto justificar como ele se sente mentalmente, é um momento que ele mentalmente está instável, ele não quer pensar em nada, ele só realmente se apagou, e também pelos colapsos das coisas que aconteceram com ele no mundo ali, do choque que ele tomou, depois que teve aquela conexão do mundo ter mudado a velocidade, todas as coisas, ele acaba que ele entra naquele ponto no qual ele fica muito tempo ali, muitos dizem catatônico, eu digo só paralisado mesmo, que ele não consegue esboçar reações, e as reações vão voltando com o passar do tempo, e é justamente o que o Kirito também já disse, das amizades dele fazerem ele ser quem ele é, tanto que justifica a narrativa dele no final de Alicization, dele ter lá um céu estrelado, né, céu estrelado de noite, que justamente justifica ali uma áurea que ele é escuro, mas as pessoas em volta dele fazem a constelação dele brilhar e ter um céu estrelado, um céu
lindo que tanto se justifica lá, que é como ele realmente se torna com o passar do tempo. Ele se torna uma pessoa bonita de você acompanhar, o quanto que ele se desenvolve, o quanto que as pessoas fazem bem pra ele, né? E essa é a real narrativa do Kirito. Ele conseguir vencer os seus traumas e entender que seus amigos, seus companheiros são importantes pra ele, mesmo sendo uma coisa totalmente clichê de animes, assim, de você pensar. Em Sword Art Online isso é muito bem construído pro personagem do Kirito, e essa é a narrativa dele, praticamente se encontrar nas outras pessoas, ver as semelhanças nas outras pessoas, ajudar as outras pessoas e próprio se ajudar. Porque ele, tenho certeza que quando ele ajudou a Sinon, ele se ajudou. Quando ele ajudou o povo do Underworld, ele se ajudou. E quando ele conseguiu ajudar o povo em Aincrad pra ser salvo, ele se libertou também. Então, praticamente, ele é uma referência ao quanto que ele faz bem pras pessoas, ao quanto que ele faz bem pra ele mesmo. E essa é a narrativa do Kirigaya Kazuto com o passado do anime. Agora vamos falar sobre os pontos fracos e os pontos fortes do Kirito. Primeiramente, vamos começar pelo lado que é pra gente puxar a sardinha dele. Vamos falar sobre os pontos fortes do Kirito. Não tem. Bom, os pontos fortes dele, na minha opinião, é realmente o cuidado que ele tem com os amigos dele e a humanidade que ele tem, né, dentro dele. Porque você tem um paralelo dele com o Vassago que é muito grande. Porque ele, por mais que ele tenha vivido numa família ok e tal, uma família bem estruturada, e o Vassago não, as escolhas deles diferem muito. São caminhos completamente opostos. Porque o Kirito, em vez dele simplesmente abraçar aquela realidade dele como algo negativo, por mais que ele tenha tido a depressão lá e tal, de perder os Moonlight Black Cats, ele realmente tenta ajudar as outras pessoas, por mais que tenham acontecido coisas ruins na vida dele. Agora, o Vassago é o completo oposto. Ele usou isso pra exterminar as pessoas, focalizar no ódio, focalizar no maltratar outras pessoas, em machucar as outras pessoas. O Kirito é o oposto. Ele focou aquilo que machucou ele e tentou fazer com que as outras pessoas não sofressem o mesmo. Ele tentou fazer com que a perda que ele sofreu dos Moonlight e realmente da vida dele de perder os pais não afetassem as outras pessoas também. Ele queria que as pessoas não sofressem o mesmo. Por isso que ele ajuda a Shilika, por exemplo. Ele dá aquela desculpa lá que parecia a irmã dele. E agora o Vassago não. O Vassago, ele realmente só tem ódio das pessoas que fizeram mal pra ele. E sai matando todo mundo e literalmente do mal, né? Nos pontos fortes do Kirito, uma coisa que eu acho que é um ponto forte dele, inegavelmente, é as consequências das coisas que ele fez em toda a narrativa. O próprio transtorno pós-traumático dele é um ponto forte do personagem em questão narrativa, porque, cara, você viveu um jogo de vida ou morte. Se você saísse sendo apenas uma pessoa normal e, venci o jogo, é isso, ia ser uma coisa muito sem graça. O Kirito, ele tem as consequências daquele mundo, ele carrega todos os fardos daquele mundo. O que ele viveu em Sword Art Online não foi em vão. O que ele vive nos mundos não é em vão, ele aprende coisas nos mundos. Isso que é interessante para o desenvolvimento do personagem, porque a gente vê que ele é um personagem realmente que ele aprende com as coisas. Claro que fica meio subentendido para algumas pessoas vendo o anime e às vezes entendendo as cenas de outras maneiras, mas eu recomendo muito para essas pessoas darem uma lida na novel ou entenderem o próprio anime, darem essas nuances para entender mais como que o Kirito ele se situa e como que ele age relacionado às coisas que acontecem na vida dele. Ele é uma pessoa que o ambiente... eu dei um mó socão aqui. O ambiente muda ele. Isso é importante para um personagem forte. Isso é importante para você criar uma empatia com o leitor, com a pessoa que está acompanhando a sua obra. Você criar um personagem no qual tudo que está acontecendo na obra se conecta a ele e faz ele mudar como pessoa. E o Kirito do início de Aincrad com certeza não é o mesmo Kirito pós-Alicization. E outra coisa que reforça essa humanidade, esse desenvolvimento positivo do Kirito, é realmente ele sentir um remorso muito grande de ter matado as pessoas e ele ter que aceitar aos poucos que foi necessário. Muitas pessoas que saem de guerras sofrem disso, cara, eu matei uma pessoa, eu matei várias pessoas e eu não sei o propósito disso, será que teve propósito? Eles ficam nessa luta interna, assim, sabe? E é isso que eles têm que trabalhar sempre, e o Kirito não foi diferente. O Kirito realmente saiu de uma guerra, de uma situação de vida ou morte, onde ele teve que sobreviver e outras pessoas tiveram que morrer pra isso. Cara, um dos pontos fracos do personagem do Kirito não é relacionado realmente ao personagem, mas relacionado à narrativa, relacionado à história de Sword Art Online e como que isso acaba que reflete de uma maneira que o povo enxerga ele de uma maneira negativa, que é justamente o Kirito ser
do jeito que ele é. Kirito ser uma pessoa introspectiva, sendo um protagonista de anime. Eu acho que o Kirito, pra história de Sword Art Online, ele funciona, mas se fosse pensar em outro tipo de narrativa, o Kirito ele não chama atenção. O Kirito ele foi feito pra isso, ele foi feito pra ser um personagem que realmente ele não dá nada. Tanto que o próprio Henki Kawahara disse, eu não entendo porque o povo gosta tanto dele. Porque de fato o Kirito ele é feito de uma maneira pra você não se associar tanto com ele, você gostar mais das outras personagens. A gente vê isso até mesmo nas aberturas. O Kirito ele sempre tá na parte mais escura e as meninas sempre estão lá no destaque, sempre estão brilhosas, a própria Asuna. E muitas pessoas argumentam que as garotas são mais interessantes do que o Kirito. E de fato eu entendo essas pessoas porque o Kirito ele não é muito atrativo pra o grande público assim, né? O que acaba que é um pouco distoante, porque de fato ele acabou criando uma onda de personagens igual a ele, né? E esse acaba que é um ponto fraco em questão de empatia do público, mas não um ponto fraco pro Kirito. O Kirito continua sendo maravilhoso. Só que ele tem essa questão de que ele ser um introspectivo e ele ser um protagonista torna do que a adaptação, cortando alguns pensamentos dele, faça algumas coisas que ele faz não ter muito sentido e ele ser um personagem que às vezes parece raso, mas ele de fato não é raso. Ele só não demonstra as emoções direito. Ele, na verdade, eu acho que isso é um ponto neutro, na minha opinião. Porque ele foi criado pra ser genérico. E antes dele, obviamente, não tinham tantos personagens com design parecido, e depois foi surgindo uma onda de personagens com design parecido. Mas tudo bem. Ele foi criado pra ser mais genérico mesmo, porque, na minha opinião, o Henki Kawahara queria que as pessoas, os jogadores de MMO, como o Rek era, pra quem não sabe, o Rek era um grande fã de Phantasy Star Online, que é um jogo que eu jogo até hoje, né? Phantasy Star Online 2 e o New Genesis. No caso, o Rek jogou 1, lançou em 1900 e pouco. Enfim. Aí, eu acho que ele quis que as pessoas meio que se relacionassem em que tá tudo bem, tá tudo ok você ser normal. Você não precisa ser um cara extraordinário. E mesmo você sendo normal, você tem qualidades. E essas qualidades podem torná-lo extraordinário, mesmo você sendo uma pessoa normal. Sim, esse é um ponto que eu acho interessante na narrativa do Kirito, e ele é o protagonista. Ele é um protagonista humanizado, ele não é um protagonista que foi feito pra ser forte como quote unquote, o Goku, por exemplo, que foi um cara que realmente nasceu pra ser forte porque ele conseguiu isso treinando muito. O Deku também, ele conseguiu ser forte treinando bastante, por mais que ele tenha um protagonismozinho ali, mas eu acho que é um ponto neutro. Mas eu entendo por que é um ponto negativo isso, né? Para as outras pessoas que não enxergam dessa mesma maneira e que querem só consumir o conteúdo de uma maneira mais rasa, sem realmente ter que pensar naquilo tudo. Aí Sim. Realmente ele é um cara bem que passa batido assim, que é um cara meio desinteressante. Ele é um pouco mais desinteressante do que as outras heroínas nesse quesito, mas não Sim. torna ele um personagem ruim, longe disso, torna ele um personagem ainda melhor, se for analisar, mas de fato ele, pro grande público assim, é um personagem que o nego vai olhar e vai falar, eu gosto de Sword Art Online, só que o Kirito eu só... E outro ponto muito negativo, que eu vejo que bastante gente reclama também, é a falta de maturidade e desenvolvimento do Kirito. Que isso pode sim estar relacionado com o PTSD dele, mas realmente não justifica muito essa estagnação de tempo dele não realmente evoluir assim. Ele só começa a evoluir de verdade lá no final, lá no Alicization, onde ele começa a ter mais planos pro futuro e tal, mas ao longo da caminhada toda dele, ele realmente não procura a evolução mental. Ele meio que fica no arroz e feijão dele ali e acabou. E isso é um ponto bem negativo, assim, na minha opinião, e de várias outras pessoas. E agora vamos para uma outra discussão, né, que é falar sobre... E Saô, é um harém?